Boa noite, Brasil. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um podcast FM Sport. Chama! Bom, a gente está ao vivo, tá? Então, segue a FM Sport, curta, compartilha. Tamo junto. Bom, estou aqui com uma atleta campeã de powerlift. Tem história, tem superação e muito mais aí para contar pra gente aí, para vocês aí. Beleza, pessoal? Antes disso, de apresentar ela, eu vou comentar aqui e vou falar dos nossos parceiros que sempre tá com a FM Sport, apoiando o nosso podcast, beleza? Bom, eu tô com... Deixa eu pegar aqui. Eu tô com o Felipe, que tem um estúdio de tatuagem que se chama Atenas. Também estou com o Vinícius, da equipe Cian de Muay Thai. Estou com o Japa, da Barbearia dos Brothers. E também estou com o Digão, que tem um centro de treinamento de Muay Thai. Também estou com o Thiago Haddad. Estou com o Robson, da Ducan Fit. E também estou com o Leandro, da Academia Força Total. Estou com o Alex Thai Fight. Estou com o Renato, da Ducan. E também estou com o Guilherme, da Academia CT013. Também estou com o Tigrão, da Academia Duplo Impacto. Também estou com o Mestre Juliano, que fica na Academia Força Total. E também estou com o Tyson Tig. O cara vai lutar agora, dia 30 de maio, no FMS 8. Tô na torcida, hein, Tyson? E também estou com o Luizinho, que tem um centro de treinamento que se chama Bin Laden, lá da cidade de Suzano. E também estou com o Marcos, da Academia Arte e Movimento. E também estou com o tio Chico Marreta, Piauí Serrote, do podcast Bora Comigo. Quem quiser acompanhar eles aí, só ir lá nas redes sociais, beleza? Bom, quero apresentar agora a Juliana Amparo. Prazer estar no nosso podcast. Prazer é meu. É uma honra te receber aqui para a gente ouvir a sua história, a sua superação, né? E muito mais. Deixa eu te falar. Juliana, você mora aqui mesmo na cidade? Quanto tempo? Sim. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, por estar aqui. Sim. Foi muito legal para poder divulgar o esporte, divulgar os atletas da cidade, né? Importante. Eu moro em Peruíbe e vai fazer 19 anos esse ano. Sim. Eu vim para cá por conta de um concurso, né? Eu sou dentista também. Uhum. Então passei no concurso e vim morar aqui, então estou há 19 anos na cidade. 19 anos? 19 anos. Já Bastante me considero tempo, parte da cidade, mesmo? né? Já sou caiçara daqui, Uhum. né? Casei aqui, meu filho nasceu aqui, então já estou há bastante tempo em Peruíbe. Pô, legal. E eu tô aqui no Guarujá, não. No Guarujá eu morava, Já não né? dá mais. Tô aqui no Peruíbe, em Peruíbe, a fazer fez 5 anos agora. 5 anos. Sou novo na cidade, né? Mas assim, esse podcast eu acho muito importante para os atletas, né? Uhum. Ajudar para eles serem vistos no Brasil, Sim. na cidade, né? Quem sabe aí no mundo aí fora, né? Então é muito importante isso aí para eles. Porque o esporte é muito, assim, é esquecido um pouco, né? Sim. Então, por isso que a gente está aqui para ajudar a divulgar mais ainda, né? Principalmente os esportes, assim, né? O futebol é mais conhecido, né? Então a gente vê muito patrocínio, muita procura na parte, né, do futebol, Brasil, futebol. Mas tem muitos atletas em diversos esportes que precisam de suporte, de apoio, de Exatamente, patrocínio, né? É importante divulgar. É por isso que a FM Sport sempre está divulgando, não sei se você já viu meu canal, né? Sempre está Sim. divulgando Uhum. Brasil, aí fora, né? Em todo lugar. E é muito importante. E sempre os atletas tá passando para mim, né? Para me divulgar. Uhum. Eu sempre estou divulgando, né? Bom, eu queria saber, Juliana, como você começou assim no powerlift, né? Como que você gostou desse esporte? Olha, a história é bem engraçada porque eu caí de paraquedas, né? E pega pesado, hein? Eu fui treinar com o Thiago Haddad. O Haddad, ele é meu treinador desde Sim, o começo, conheço. né?
Eu conheci ele por conta dos treinamentos que ele dava, independente do powerlift, eu não sabia o que era o powerlift, não Sim. conhecia. Ele era muito conhecido por treinar as pessoas pro LPO, né, que é o levantamento de peso olímpico, Uhum. e eu fazia o CrossFit, e todo mundo do CrossFit, uma época, foi treinar com ele para melhorar, né, no esporte mesmo, melhorar agachamento, para ficar mais forte, porque o treino dele é de força. É. E quando eu fui pra lá, eu falei pra ele: olha, Thiago, eu tenho muita dificuldade com o LPO, que seria jogar a barra pra cima, eu não gosto muito disso, mas eu sou forte. Ele falava pra mim que eu era forte, Mas, né? Juliana, esse de jogar assim a barra pra cima, não é o CrossFit? Dentro do CrossFit tem o LPO, que é o que tem nas Olimpíadas, né? O levantamento de peso olímpico. Então, Sim. tem esse movimento do levantamento de peso que joga a barra pra cima, né? Então, eu tinha muita dificuldade com isso. E ele falou assim: você já ouviu falar do powerlifting? Eu falei: nunca, nem sei o que é isso. Ele, então, o powerlift é um esporte que tem 3 modalidades, que é o agachamento, o supino e o levantamento terra. Então, nenhum dos 3 jogava barra para cima. E tirando o supino, os outros 2 eu me considerava boa, né? Ele: por que você não experimenta? Vamos assistir um campeonato. E, assim, na semana seguinte, tinha um campeonato brasileiro que teve em Itanhaém. E a gente foi lá assistir. Ele foi levar um atleta dele e eu fui junto acompanhar. Eu falei: eu acho que eu consigo fazer isso, né? Ele: então vamos treinar, vou te inscrever para um campeonato. Foi num campeonato que teve lá? Em Itanhaém a gente foi assistir. Daí foi, assim, novembro, e ele me inscreveu para o Campeonato Paulista em março do ano seguinte. Então, eu tive 3 meses de treinamento e participei do meu primeiro campeonato. Foi o Campeonato Paulista de Powerlifting. Sim. E eu acabei gostando da competição, gostando do treinamento, gostando de como eram as coisas, e desde então não parei mais. Porque, tipo assim, powerlift também entra na área da musculação, né? Mas só que Sim. são 3 exercícios, né? Uhum. Que é o agachamento, O o supino. supino e o terra, né? Isso. E são exercícios básicos para qualquer treinamento, assim, de força, né? Então, você vai trabalhar o corpo todo, trabalhar com o peso do corpo, além do peso livre, né? Sim. Então, eles são bem completos para o treinamento do corpo em geral. Bom, qual foi o momento exato em que você percebeu que poderia ser uma grande campeã? Acho que não teve Foi no começo, né? não teve um momento exato, né? Assim, eu vi que a cada campeonato eu conseguia superar o anterior. Então, essa coisa assim, de uma superação comigo mesmo, né? Dessa competição interna, de ver que eu conseguia melhorar. Olha, no primeiro campeonato eu fiz 160 de agacho. No meu terceiro campeonato, esse já foi minha pedida inicial, que já era uma carga que já estava fácil para mim, né? Então, eu comecei a olhar recordes. Eu nem sabia que era isso, não sabia nem que tinha, né? Olha, será que eu consigo chegar nessa carga? Foi assim, começou como uma competição comigo mesma. Daí, a partir do momento que eu vi que eu conseguia chegar em metas de atletas que já estavam há bastante tempo treinando, competindo, ao ponto de bater um recorde brasileiro, daí eu me empolguei demais. Aí eu falei: eu quero isso, e foi nesse momento que eu falei: não, vou treinar a sério para competir e tentar bater recordes. Pô, legal, hein? História é legal. Deixa eu te falar, como que foi sua evolução da primeira competição até conquistar títulos? Como que foi isso daí? Olha, eu acho, né, que a minha evolução foi bem rápida. Assim, porque tem vários fatores, né? Eu não vivo do esporte, então eu trabalho 12 horas por dia, tenho uma rotina puxada, então de conseguir fazer esse treinamento, se preparar para você ver uma evolução tão rápida em pouco tempo. Então, hoje eu tô com um pouco mais de 2 anos de powerlifting só. Eu tenho recorde mundial de agachamento, tenho recordes brasileiros em 2 categorias diferentes, tudo isso dentro de um ano e pouco de treinamento, né? Então, no meu primeiro ano, eu bati o recorde brasileiro em 2 categorias, em um ano de treinamento. Então, eu acho que eu me destaquei bastante nessa época, até por conta da minha idade, né, que eu já não tenho mais 20 anos, então também é difícil, né? A gente com mais de 40 anos, ter esse tempo de treinar e ver essa evolução, a ponto de chegar a bater recordes brasileiros e chegar até o mundial. Então, achei que foi uma evolução boa e rápida, né, em pouco tempo. E você já foi assim fora do Brasil? Não, Ainda não, morro de vontade. Mas não tem patrocínio, né? Então tudo do bolso é um pouco difícil. Esse ano tem campeonato mundial na Europa.
Mas é complicado, a gente tem que ter um planejamento financeiro ali, porque é viagem, estadia, inscrição em Sim, euro, né? Então, sim. tudo isso que tem que ter um planejamento maior, por não ter um patrocínio por enquanto. Tem um colega nosso, até tu conhece, né? Acho que é o Marlon, né? Aham. Ele vai, não vai? É pra fora? Ou não? Eu não lembro que país da Europa que é, mas é fora do Brasil. Isso porque o ano passado o Mundial foi aqui no Brasil, então a gente conseguiu competir aqui. Sim, Daí o próximo campeonato mundial aqui no Brasil vai demorar mais uns vai, 4, né? 5 anos. Porque o último que teve aqui em Peruíbe foi Foi o brasileiro. brasileiro, né? Foi, Você competiu, né? A competi. gente tava lá Foi minha terceira assistindo lá. competição. Foi a terceira? Foi a terceira competição. Nossa, e foi bem. Foi. Nossa. Terceira não, desculpa, foi a segunda, porque eu fiz o Paulista e depois já foi o brasileiro. Tava o Bitelo, né? Tava. Ele tava na nossa equipe até no Tava, Haddad, porque ele não tinha equipe ainda, né? Ele competiu na nossa equipe. E agora ele tá gigante, né? Ele foi um dos ícones, assim, para divulgar mais o esporte, né? Porque a maioria das pessoas não sabiam que era o Powerlift, eu não conhecia. Então, quando o Bitelo começou a aparecer, foi patrocinado pela Growth, então ele ficou mais visível, daí o esporte também ficou mais visível. Eu mesmo, assim, eu treino muito tempo, mas eu não lembrava desse esporte. Uhum. Depois que eu vim para Peruíbe, porque lá no Guarujá não tinha muito isso aí, né? Na verdade, nunca teve campeonato lá. Depois que eu vim aqui, né? Aqui em Peruíbe, que eu acabei gostando, né? Uhum. Mas assim, não treino, né? Uhum. Esse esporte, né? Qual é a sua rotina semanal de treinos todos os dias e quantas horas? Você treina todo dia? Não, assim, a gente tem uma briguinha, né, com o treinador, porque assim, ele é a favor do descanso. O Thiago. O Thiago, é que a gente é um pouquinho desobediente às vezes, né? Então tem aquela coisa, porque precisa perder peso, precisa bater peso na categoria, vai fazer um cardio. Então ele fala assim, não precisa, porque o treino de força, ele exige muito, não só do físico, mas do mental também. Então tem todo um desgaste neural que precisa de um descanso para poder se recuperar. Então pelo Thiago, a gente treinaria 3 vezes na semana só. 3 vezes? Então segunda, quarta e sexta são treinos fixos que a gente tem com ele. E, assim, às vezes fora de campeonato, a gente trabalha com uma carga um pouco menor, com mais repetições, né? É um treino mais de hipertrofia. Então, a gente consegue fazer mais treinos. Então, às vezes, treina todos os dias, descansa no sábado, faz um cardio no domingo, né? Vai intercalando assim. Então, depende da fase do campeonato que a gente tá. Então, época de próximo campeonato, então a gente tem um pouquinho mais de descanso, porque a gente trabalha com cargas mais altas. Então, na verdade, tipo assim, eu não treino muito. Eu treino pouco. Mas eu sempre falo com a minha esposa, eu treino pesado, porque a gente precisa ter um bom descanso. E quando descansa, você tem mais fôlego, tem mais força, né? Sim. E ajudar mais a recuperação. Sim. É por isso que o Thiago tá certo. É importante, para evitar lesão também, né? A gente brinca com ele, tem até umas figurinhas dele que a gente fala assim, vamos lá fazer um cardiozinho. Ele, vocês com esses cardiozinhos na vida. Verdade, eu não sou de fazer esteira, nada não. Eu só pego o peso, né? Aí quando tem luta assim, aí eu treino pra lutar, né? Mas realmente o Thiago tá certo, porque precisa descansar quem pega pesado. Sim. Realmente. Quando eu dava aula, eu falava com meus alunos, né? Treina bem, né? Se vocês virem no outro dia, não treina muito pesado. Treina um pouquinho mais leve para recuperar outra musculatura, né? Tem que dar uma intercalada na musculatura. Qual é o treino mais desafiador para você? Porque existe o agachamento, o supino e o terra. Qual o mais assim que você acha, nossa, tem esse fases, treino... né? Sempre, assim, desde o começo, eu tive uma dificuldade maior com o supino, porque para a mulher é mais difícil mesmo, né? Então, agachamento, levantamento terra, trabalha muito a parte inferior, perna, que a gente tem mais desenvolvido, mais fácil, naturalmente, né? Então, o supino, eu precisei de uma dedicação muito maior. Então, eu já cheguei a fazer épocas de treinamento de supino, que eu treinava supino todos os dias, fazendo séries, eu começava sempre uma semana 10 de 10, na outra semana 10 de 9, 10 de 8, ia diminuindo as repetições e aumentando carga. Então, foi assim para tentar evoluir esse supino. Então, ele me deu muito mais trabalho para chegar no que eu conseguia atingir hoje do que as outras duas, né, o agachamento e o levantamento terra. Sim.
O levantamento terra, ele exige muito também do corpo. Então, cargas muito pesadas, eu demoro muito mais para recuperar, né, a lombar, principalmente, Sim. do levantamento terra. Mas se for pensar assim, para aumento de carga, o supino ainda é o desafio para mim. Uhum. Mas, Juliana, tipo assim, o supino, você é o menos, tipo assim, não é muito peso que tu pega, né? Porque o mais pesado assim, mais carga máxima é mais o terra, né? Ou o agachamento. O agachamento. O agachamento? Hoje o meu agachamento é mais alto dos 3. Quanto na TG? Eu fiz 215,5 no Mundial. Foi recorde mundial de agachamento. Foi. Tá forte, hein, Juliana? Tá forte. O supino eu consegui 95. Eu cheguei ao 100, mas foi erro de técnica que acabou sendo invalidado. Mas e o levantamento terra eu fiz 192. 192? Foi. Bom pra caramba. Quais os acessórios indispensáveis que você considera? Que tem cinto, joelheira e tem faixa. Munhequeira, né? Tem Olha, essa eu também, uso tudo. O cinto, assim, para mim é indispensável. A faixa de joelho, né, para o agachamento também, porque ela ajuda muito nas cargas pesadas, né? Então, até certa carga a gente faz 100, a partir daquela carga a gente usa. Como é permitido em campeonato e faz parte, né, do uso, então a gente acaba treinando com ela também. Né? A gente não tenta chegar em carga máxima sem faixa, a gente sempre acaba usando. A munhequeira eu já não uso tanto. Tem gente que gosta, até assim, por conta do agachamento de fazer, a gente chama de low bar, né? Que é a barra bem baixa no agachamento. Eu não faço tanto, então eu não sinto tanta pressão no punho, eu acabo não usando. Mas por opção, assim, não. Mas a munhequeira tipo para fazer aquele exercício, né? De braço, né? Rosca direta, né? Que tem campeonato também assim, né? Tem, que eu não faço, não. Mas tem o. Tipo, é o que mesmo, bíceps, né? Que você usa. Eles usam no supino também, né? Pra travar um pouco. Ah, não, supino, é verdade supino também, usa, né? Você não. Eu comecei a usar, mas assim, eu tô me adaptando a ele ainda. Eu tava fazendo 100, não tava usando, não. É porque dá aquela pressão, né? Pra segurar um pouco a barra, né? Por causa do peso da barra aqui no punho, ela ajuda. Mas é uma adaptação, assim, se fosse pensar em alguma coisa que, assim, que eu dispensaria, talvez, seria a munhequeira. Agora, a joelheira não, a faixa de joelho e o cinto, não dá, não. Sempre tem que usar, né? Sempre tem que usar. Deixa eu ver aqui. Tem mais umas perguntas aqui, ó. O que passa pela sua cabeça antes de um levantamento de carga máxima? Aquela carga máxima aqui que passa na sua cabeça. A gente sempre acaba fazendo carga máxima em campeonato, né? Então a gente nunca chega em treino na carga que é lá na competição. Então a competição funciona assim: a gente tem o agachamento, supino e terra, são 3 pedidas. Sim. Então normalmente a primeira pedida é uma segurança nossa, então é uma carga que você sabe que você vai fazer para não errar, porque senão você perde o campeonato desclassificado. Então a primeira pedida você tem que fazer. A segunda pedida já é uma carga um pouco mais alta, a gente já se desafia. E a terceira a gente fala assim que né, entrega para Deus. A gente vai lá testar, é a hora que vai ver se funciona. Mas a terceira tem que ser maior, não é? É a maior, então a gente nunca fez isso em campeonato, em treino. É uma carga que a gente vai testar no campeonato. Dificilmente a gente chega nessa carga durante os treinos. Sim. Então, por exemplo, eu vou fazer um agachamento de 200, então em treino eu vou chegar no 180, 190, os 200 eu vou fazer lá. Então, assim, é sempre uma ansiedade, né? Porque a gente vai dar o nosso melhor, mas não sabe se vai conseguir ou não. Sim. E o agachamento, principalmente, é o que dá mais ansiedade, porque é o primeiro, né? É o primeiro, então, né? você chega no campeonato, aquela tensão de campeonato, a dor de barriga, né? Que você não sabe o que come, o que não come. Daí, depois que passa o agachamento, a gente vai ficando um pouquinho mais tranquila. E é o que dá mais insegurança, né? Porque o agachamento está com a barra nas costas, então você tem que estar atento a tudo, né? Na hora que você saca a barra do cavalete, para não desequilibrar, porque eu já passei por isso, eu caí de cara no chão. Eu vi o seu treino, aí você ia fazer o agachamento. E aí você soltou a barra e pulou, né? O que houve ali? Foi olha,
esse que eu caí de cara no chão, na época eu não tinha todos os equipamentos necessários. Eu não usava o tênis correto, né? Então ele tem uma altura maior na parte de trás, que ajuda também no equilíbrio que você precisa. E naquele dia eu estava com o tênis reto. Eu acredito que tenha sido isso, né? Então eu fiquei também muito tempo enfaixada. Então a hora que eu entrei na barra, eu tava, a circulação, né, diminui um pouco, eu desequilibrei, e você tá todo enfaixado, você não consegue dobrar a perna, né? Então você cai igual uma tábua no chão. Não, o pior é que, tipo assim, anda igual robô, né? É, Mas a faixa é muito importante, né? é. Pra não machucar, né? Mas sabe que nesse campeonato que eu caí no agachamento, eu pensei em desistir. Eu falei pro Thiago, eu não quero mais, Sério? eu vou embora. Imagina, tem o campeonato inteiro ainda, foi só o primeiro, né? Então ele falou, não, você vai, agora você vai fazer bem o supino e vai fazer bem o terra. E foi o melhor campeonato nessas duas modalidades. Eu consegui fazer o meu maior supino na época, que foi 85, e foi a primeira vez que eu bati recorde brasileiro, que foi no terra, foi 181 quilos, foi nesse Nossa. campeonato. Então, assim, para mim foi importante porque foi uma superação, né? De começar no jeito assim que você até se recuperar psicologicamente e conseguir entrar de novo, né? Naquela concentração de campeonato. Foi difícil para mim e eu consegui chegar até bater um recorde no final. Juliana, tem aqueles aquecimentos, né? Primeiro, tá, mesmo assim, quando chega na hora, né? É. Dá aquela... Ah, não tem jeito, é aquele diferente, nervoso, né? é diferente, né? é Porque diferente. tem o juiz ali para avaliar. Tem, você tem que estar atento aos comandos, né? Tem que estar, você tá enfaixado mais forte, tá tudo mais apertado, tem gente olhando, a iluminação, aquela torcida, né? Por mais que esteja concentrado, assim, dá um frio na barriga. Aquele dia lá, desse campeonato aqui em Peruíbe, sempre foi lotado assim? Aquele dia tava cheio, né? Ou por causa do Bitelo. Mas acho que o Bitelo ajudou bastante. Né? Ajudou bastante. Teve muita fila para tirar foto e pegar autógrafo. Eu acho que assim, pelo local também ser aberto, acabava chamando a atenção das pessoas, né? Que passava, mesmo quem não sabia o que estava acontecendo, o que era, ia lá olhar, se informar, né? Ver, assistir. Eu achei que foi muito legal pro esporte e para a cidade. Pena que não tem tanto incentivo mais, né? Não, foi bem complicado assim, de incentivo. Vai fazer 2 anos, né? Foi. 2024. Né? Foi 24. E não teve, né? Mais, não teve. Até o local, né? A Praça Flórida tá largada lá. Também nem tem mais onde fazer ali. Mas foi bem legal na época. Foi muito legal. Tava cheio, lotado. Nossa, adorei pra caramba lá. Irmão? Fala aí, a pergunta aí. O Danilo Souza. Ele quer saber o que levou ela a decidir a começar a treinar e a disputar campeonatos. Eu sempre tive essa coisa de competição. Eu já participei de algumas outras, né? Então, na faculdade eu jogava handball, quando eu vim morar aqui em Peruíbe, corrida, e eu sempre fui de superação. Então, eu comecei a correr, eu já queria correr uma maratona, já corri uma maratona, já fiz triatlo, já fiz vários esportes, assim. Então, tudo que eu acabo entrando, eu dou um jeito de levar a sério, né? Nunca imaginei que ia ser tão a sério ao ponto de participar de um mundial e tudo mais, né? De hoje ter isso como uma rotina da minha vida, assim, de um atleta de alto rendimento, né? Começa como um esporte amador, você vai entrando nos campeonatos, e assim, ganhar é gostoso, né? Muito, nossa. Daí quando você vê que você está se superando, tá alcançando os seus objetivos, passando até daquilo que você podia imaginar. Dá mais vontade ainda, Dá mais vontade ainda. Eu gosto muito disso, eu confesso que eu fico viciada nessa adrenalina de campeonato, de competição, de bater recorde, de se superar, então eu gosto muito. E eu me achei nesse esporte. Muito legal. Ô, Juliana, deixa eu só interromper um pouquinho. Qual a primeira medalha aqui que você participou aí? Que... Esse você tirou, não? Foi o Campeonato Paulista, foi de 2024, foi o primeiro campeonato que eu participei. Que cidade foi? Foi aqui no litoral, foi em São Vicente. São Vicente? São Vicente. Para mim foi, nossa, foi tão emocionante, porque eu cheguei assim, super nervosa, eu fico muito tensa. Até hoje ainda fico, né? Antes de campeonato, né? Não tem jeito. Mas nesse dia eu tava muito. Então eu cheguei lá, não sabia nem o que fazer, porque, como eu falei, eu tive 3 meses de preparação só. E o Thiago, como ele tá muito acostumado com competição, ele vai falar assim pra mim: não, fica tranquila, quando chegar lá vai dar tudo certo. Quando chegar lá, vai dar tudo certo. Então, assim, eu não sabia. Porque você tem que tirar as medidas, né? Eu
eu não sabia que tinha que tirar medida, eu não tinha ideia dessa coisa assim sobre a pesagem, né? Então, os Foi lá no campeonatos. começo isso daí, Juliana? 2024. Então, assim, quando você vai fazer uma pesagem, os campeonatos, as competições, não é só pelo tanto de peso que você carrega, é o tanto de peso em relação ao seu peso corporal, é um coeficiente que eles fazem, né? Então, quanto menor o seu peso, mais carga você levanta, você tem um coeficiente maior, você fica maior classificado. E eu cheguei lá, a mulher, assim, você quer tirar a roupa para pesar? Não, acho que não. Eu sabia, né? Tipo, para pesar menos, né? Você tá dentro do peso. Menos, né? Então, pesou. Agora a gente tem que tirar as furações, que são as medidas, né, dos cavaletes, tanto do agachamento quanto do supino. O Thiago falou assim para mim: não, vai lá e vai tirando a furação. Eu tiro a furação do quê, pelo amor de Deus? O Thiago não fala. Daí eu lembro que eu conheci uma atleta lá, aquela que estava ajudando. Eu falei para ela, você me desculpa, é meu primeiro campeonato, meu treinador não chegou ainda, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Ele pediu para tirar a furação, você me ajuda? Daí ela falou assim, não, vamos lá que eu vou te ajudar. Então ela me ajudou, tudo, eu fiquei super nervosa e tal. Daí quando eu vi, eu consegui fazer, na época, 160 de agachamento, que eu nunca tinha feito, né? Sim. Ela virou assim, tá vendo? Estava toda nervosa, ainda foi super bem, né? Uhum. Então aquilo já me animei, falei, ai, que gostoso, gostei disso, né? Consegui fazer algo que eu nem imaginava, deu tudo certo, e agora eu já quero ir pro próximo. E qual, depois dessa aqui de São Vicente aqui, qual foi o próximo? Foi o brasileiro, que foi aqui em Peruíbe. Foi... Esse foi o último. Acho que foi o brasileiro. No brasileiro não tá aqui. Foi do Mister Olímpia, Campeonato Vitória Games. O do brasileiro não trouxe. Mas o brasileiro foi o segundo campeonato que eu participei. Uhum. Foi aqui em Peruíbe, que foi uma grande honra, assim, pra gente, né? Receber aqui, eu poder organizar isso aí, ajudar, que vocês estavam, de ter pessoas, assim, conhecidas no mundo do powerlift, do esporte, né? Então, o Dória, que hoje é um ícone do powerlift, né? Ele estava aqui junto com o Bitelo, ele é o treinador do Bitelo, e outras pessoas aqui que estavam aqui também da Growth, e tudo isso acabou divulgando mais o esporte, né? Uhum. Então já teve assim melhoras também nas minhas marcas. Então eu fui evoluindo de um campeonato para outro em pouco tempo, né? Porque um campeonato foi em março, o outro foi em junho. Então foi poucos meses de diferença ali, já ter outras marcas maiores do que eu tive no primeiro campeonato. Bom, pessoal, ó, aqui são poucas medalhas, tá? Mas ela tem bastante, hein? Tá bom? Bom, como você lida com o medo de lesões? Quando você se machuca, assim, como que você lida? Quanto tempo você vai treinando levinho? Na verdade, assim, durante o treino, eu tive uma lesão séria o ano passado, mas não foi por conta do esporte, foi por conta do trabalho. Uhum. Eu tive uma hérnia de disco cervical, foi em setembro do ano passado, eu estava em preparação para o campeonato mundial, que era em outubro, e a lesão foi bem grave, eu fiquei 2 semanas com muita dor, não melhorava com medicação nenhuma. Quem me ajudou muito foi o Juja. O Juja hoje, a clínica Juja Fisioterapia é um patrocinador meu. Então, ele que me prepara antes e faz o recovery depois dos campeonatos também. Então, hoje é o meu melhor amigo que eu falo, né? Porque ele me ajudou muito nessa época. Então, assim, ele falou assim, não, vamos te preparar, você vai conseguir ir para a competição, né? Tiagão também falando, não, você vai conseguir, vamos se esforçar. Então, eu ia para fisioterapia todos os dias, queria fazendo tração para aliviar minha dor, porque eu chorava de dor, e eu perdi sensibilidade do braço esquerdo, então fiquei com os dedos dormentes, e eu perdi resposta neural, então o meu braço esquerdo não me obedecia. Então, para fazer o supino, eu não estava conseguindo. Então, para quem fazia um supino de quase 100 quilos, eu estava travando com 40. Então, assim, o Mundial, para mim foi uma superação total, porque, assim, foi muito esforço para tentar me recuperar dessa lesão, sair da dor, porque como foi uma lesão por conta do trabalho, eu não podia parar de trabalhar também. Então, eu continuo trabalhando, continuando treinando mais leve, né, e fazendo fisioterapia todos os dias para conseguir participar do campeonato. E, então, assim, essa foi a única lesão que eu realmente tive séria, que me preocupou muito. Graças a Deus, hein, Graças a Deus. E foi por conta do trabalho, nem foi por conta do esporte, né? O que eu acho que, assim, o powerlift tem de diferente de alguns outros esportes, é que como a gente trabalha, mesmo trabalhando com carga, a gente trabalha muito a repetição concentrada do exercício. Então, a gente preza muito a técnica em cada exercício, seja no agachamento, no supino, no levantamento terra. Então, dificilmente a gente tem lesão, né? A gente faz aquela coisa assim,
repetida sempre concentrada, né? Então, eu fiz crossfit, Postura, tudo certinho, fiz né? crossfit muito tempo, então crossfit é aquela coisa rápida, né? De você fazer Isso velocidade, machuca mais, né? machuca Assim, bem né? mais. No power, não, a gente vai fazer poucas repetições, bem concentrado, então contraindo o abdômen, prestando atenção na respiração, prestando atenção na postura. Então, é muito difícil ter lesão, assim, por conta do powerlifting, né? A não ser que acontece, né? Pegou uma carga maior do que você poderia. Já aconteceu com um colega nosso no Campeonato Brasileiro, então ele quebrou o braço por conta disso. Mas, assim, foi um caso isolado mesmo, que eu não vi nesse tempo de powerlifting alguma lesão séria no atleta que tá fazendo tudo direitinho, né? Sim. É uma história longa, hein, pessoal? Tipo assim, a superação que você conseguiu na vida aí, antes, né, do treino, baixar de peso, né? Sim. Foi uma superação, né? Foi agora desse final de ano. Não foi? Eu... Uma mudança geral, né? Geral. Eu participei... O meu primeiro recorde brasileiro foi na categoria até 90 quilos. Então, eu tava com 84 quilos, né? E depois as outras foi na categoria até 82. Então, mas sempre ali com aquele peso entre 80 e 83, para variando nessas duas categorias. Eu sempre falei pro Thiago que eu queria emagrecer, né? Só que a gente não conseguia, porque vinha de uma época assim, um campeonato atrás do outro. E por mais que a gente se esforce no treinamento, toda vez que você tem uma perda de peso grande, você perde músculo também, perde força. Isso. Então ele falava assim, olha, é uma escolha, né? Você vai ter que escolher. Então naquele momento eu estava escolhendo ganhar títulos e bater recordes nas categorias e não tanto focada nisso. Depois que passou o Mundial em outubro, a gente ia ficar um período grande sem competição. Ele falou, olha, esse é o momento, se você quiser é agora. Então vamos focar, vai emagrecer. E eu falei, não, vou entrar nessa e vou pra cima, né? Depois ele falou, depois a gente recupera a força, né? Não para de treinar, vai se alimentar direitinho, né? Então eu tenho acompanhamento nutricional, eu tenho uma médica endócrina que faz os meus acompanhamentos médicos. Então, a gente tenta fazer tudo o máximo certinho para perder o menos de músculo e emagrecer. Então eu desci 3 categorias de peso. Nossa. Então, minha primeira competição nesse novo peso foi agora no Paulista, tem 15 dias, né? Que eu fui testar esse corpo novo, porque eu nem sabia como é que ia funcionar, né? Porque muda muito. Então, de outubro, né, você tá com 83 quilos, fazendo um agachamento de 215. Então, agora nesse Paulista, eu fiz um agachamento de 170. Dá aquela, né? Mas é um processo que vai ter que passar novamente. Então, eu tô emagrecendo tudo que precisava para chegar no peso que eu quero, estabilizar nesse peso e começar a voltar a ganhar mais força dentro dessa nova categoria que eu tô agora. Muito legal essa superação sua aí. Sim. A minha nutricionista tá aqui, né? Eu tô no naipe dela para comer menos, né? Mas Comer saudável. Comer saudável, Só que, tipo, no começo para mim foi difícil, porque difícil. como a gente pega pesado, né? A gente sente, né? Até acostumar, né? Hoje em dia não, agora sim, agora eu me adequei lá a proteína. Não fico sem proteína em todas as refeições. Agora tá bom para mim agora. Tem, mano? Ele quer saber qual foi a última que ela ganhou. Esse campeonato paulista que eu participei agora, eu fiquei em primeiro na minha categoria Master, fiquei em segundo na Open, né, que a gente tem 2 categorias, a Master por conta da idade, né, então acima de 40 ali eles têm Master 1, 2, 3, e tem a Open, que é a categoria geral que todos os atletas competem, então eu competi nas 2, então eu fiquei em segundo lugar, e esse campeonato, apesar de ter assim, sido uma experiência nova para mim, que baixou as minhas cargas por conta da diminuição do peso, eu fiquei em terceiro lugar no melhor atleta. E foi assim, foi a primeira vez que eu subi num pódio de melhor atleta, foi nessa competição. Tá vendo aí, pessoal? Fiquei muito feliz mesmo. E fora esse do Paulista, a última que mesmo assim que teve título maior foi o Mundial, que foi em outubro, que eu fiquei em primeiro lugar também na minha categoria, que eu bati um recorde mundial de agachamento com 215,5 kg. Então foi para mim o ápice, né? Que eu cheguei mais longe ali foi nesse campeonato. Por enquanto. Por enquanto, hein? Por enquanto. Tem mais pergunta aí? Sim. Fala aí. Ele quer saber. Mas já pensou ser professora ou treinadora mais pra frente? Ai, gente, não dou conta, não. Dou conta, não, porque eu tenho a minha profissão, né? Dentista, eu trabalho em 2 empregos.
Então, eu sou concursada pela prefeitura, eu tenho uma clínica, tenho um filho, tenho um marido, tem, né? São muitas atividades e eu prefiro ser treinada. Acho que é lógico assim, né? A gente sempre está em conjunto com umas meninas novas, a gente apoia, ajuda, né? Ali dentro, como um colega de competição mesmo, né? Então, sempre fui eu e a Ju Fernandes, né, que competimos junto com o Haddad. Agora tem mais duas Ju, né? Então, assim, o time do Thiago é só Juliana, né? Ju, Júlia e Juliana. São 4 Julianas. 3 Julianas e uma Júlia. Então, essas duas foram a primeira competição delas foi agora nesse Paulista. E como o Thiago não podia, por conta da condição de saúde dele, né, que ele não pôde acompanhar, então a gente estava junto. Enfaixei as meninas, né, uma filmava, outra enfaixava, ajudava, troca as coisas, divide material e vamos para cima para conquistar. São mais experiente, né, vai dar aquela força lá, né? Sim. O Juliano, e o seu marido, ele faz... Ele me acha uma doida, ele não, treina? brincadeira. Ele, assim, eu vi um vídeo que você pega ele no colo e deixa lá no teto. Ele não, ó, o Fábio, meu marido, ele sempre gostou de musculação. Só que tava sedentário por um período aí, e eu tô ali pegando no pé, né? Do mesmo jeito que a sua nutricionista ali tá pegando no pé, eu fico pegando no pé para ele treinar. Mas ele gosta da musculação ali, sossegadinho dele, nada, competição não é muito a cara dele, não. Ele me apoia, às vezes me chama de doida, né? Fala, o que foi que você tem que ficar inventando coisa, né? Não tem o que fazer. Mas ele tá sempre lá, ele, meu filho torcendo. Seu esporte, né? Mas o Thiago Haddad, ele é ali perto da Academia Força Total? Isso, tem a Academia Força Total, tem a ruazinha em frente. Daí tem a clínica da esposa dele, da Fran Santini, né? E do lado tem um portão que é a casa dele mesmo. Então, o treinamento é na casa dele, tem um espaço lá, é muito gostoso, né? Que é ao ar livre ali, né? Coberto, mas é bem arejado. Então, a gente se sente num lugar diferente, assim, fora de academia, né? Bem gostoso. E, tipo assim, ele tá um pouco difícil de locomover, né? Em alguns lugares, né? Sim. Então, o Thiago, logo vou estar aí na sua casa aí entrevistando você, hein? Tem que ir lá mesmo divulgar, porque o Thiago é um excelente treinador, parceiro, assim, amigo nosso, então a gente sente meio filha dele, né? Que ele cuida muito da gente mesmo. Deixa eu ver aqui. Qual é o papel da disciplina na sua vida fora da academia? É fundamental, né? Para a gente poder organizar tudo. Tanto para organizar o tempo, a rotina. Se não tiver uma disciplina, primeiro que a gente desiste, né? Então tem que ter uma organização para tudo. Desde a alimentação, do sono, do trabalho, dos horários, como que vai organizar isso dentro de casa, fora de casa. Tem que ter uma organização, tem que ter uma rotina. Eu gosto muito de rotina, porque isso cria aquela coisa estável e você consegue continuar. Então, se você não consegue se organizar, né, para que o horário de treino, como organizar sua alimentação, como ter tempo para fazer as coisas em casa, porque a gente precisa se dividir, né? Eu não posso ser só atleta, então eu tenho que ser atleta, eu tenho que ser dentista, eu tenho que ser empresário, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser mãe, né? Eu tenho que ter um tempo para mim. Então a gente tem que se organizar, senão não vai. E Juliana, tem dia que, tipo, nossa, eu tenho que ir pra academia. Aí dá aquela preguiça, né? Mas quando você chega lá, né, faz um treininho, já sai a preguiça toda, né? E é muito importante. Né? Eu senti isso porque eu sempre treinei de manhã. E de manhã para mim rendia mais. Então eu acordava, ia treinar, depois trabalhar. Já ficava livre já, né? Daí só que eu tive que mudar, porque eu comecei a entrar mais cedo no trabalho, então o horário da tarde. Então até isso eu tive que me organizar, porque para o corpo se adaptar, né? Depois no dia inteiro de trabalho, você chegar e carregar peso, precisa de uma organização assim, mental, uma disciplina, falar, não, eu preciso fazer isso, tenho objetivos, né? E depois que chega, você começa a fazer, acaba acontecendo, né? Mas até você sair, então eu não passo em casa. Se passar em casa, já não consigo. Então, sai do trabalho, vai direto, já treina, porque chegou em casa, fica mais complicado mesmo. E o Thiago, ele dá aula de manhã também? Agora ele não dá mais, antes ele dava. Eu fazia o horário com ele às 6 da manhã, né? Então ele tinha uma turminha às 6 da manhã, às 7 da manhã. Agora ele tá com esse horário do final da tarde, só, né, das 4 até umas 7 e pouco, é o que ele fica com a gente. Ele tem os alunos particulares dele, né? Então ele diminuiu um pouco o tanto de trabalho para cuidar da saúde mesmo. Da saúde dele, verdade. Bom, qual é a sua estratégia nutricional para manter a força, mas permanecer dentro da categoria de peso?
Agora Qual a tua mudou, estratégia? né? Antes, assim, eu sempre fiz acompanhamento nutricional, mas eu tinha uma liberdade um pouquinho maior antes por conta dessa variação que eu tinha, né? De uma categoria mais Uhum. alta, uma categoria baixa. Como Sim, agora eu tô tentando ficar nessa categoria 67, que agora 67. no Campeonato Paulista eu ainda estava com 69 Uhum. e eu tive que fazer uma desidratação para poder pesar, né? E para mim foi muito, muito puxada essa desidratação. Eu senti a queda de força, senti um mal-estar, achei que foi bem difícil. E agora o que eu quero fazer? Eu quero manter um peso ali em torno do 65, 64, para eu não ter que desidratar próximo de campeonato. E poder até ganhar um pouquinho de peso, porque próximo de campeonato a gente precisa comer um pouquinho mais, né? Então, assim, treinos de força, tem que ter um pouco mais de carboidrato, não dá para É, ficar só na proteína. é. Então, tudo isso a gente tem que pesar, né? Não Uma dá para ficar fazendo, glicosezinha um pouquinho, né? não dá para ficar fazendo low carb, né, próximo de campeonato com Uhum. carga, porque não vai, não sobe. Então tudo a gente organiza dessa forma. Então fora de campeonato eu consigo fazer um déficit calórico maior, mas sempre tentando bater meta de proteína para não perder músculo, né? Sim. Então mais perto de campeonato, daí a gente já coloca um pouco mais de carboidrato, Uhum. né, para ter energia para treinar, para levantar peso e conseguir ter resultado melhor no próximo de É. campeonato. Por isso que é importante ter o acompanhamento nutricional, assim, porque é difícil fazer essas mudanças de cardápio por Uhum. conta própria. Eu conto com nutricionista, minha nutricionista Tatiana Aham. Camargo, que me ajuda muito. Legal. Bom, o que você costuma comer antes e depois de um treino intenso? Eu falei isso daí? Não, a gente estava falando para alimentação, né? Aí eu pensava que já estava na. Eu, assim, meu dia, ele é todo planejadinho, assim, eu saio do trabalho e vou direto pro treino. Então, eu Sim. faço um lanche no trabalho mesmo. Normalmente, eu levo alguma coisa. Uhum. Então, sempre eu coloco, né, um carboidrato, principalmente antes de treino pesado, né? Então, às vezes, um pão, uma bolacha, alguma coisa assim, né? Fácil de levar, porque eu levo tudo de manhã. Então, eu saio de manhã, café da manhã, almoço, lanche da tarde e pra lá. Então, os dias que eu tenho treino, eu sempre dou uma caprichadinha um pouquinho mais no carboidrato, junto com uma proteína. Sim. Normalmente um whey com um pão, alguma coisa assim. Uhum. E pós é a hora que eu chego em casa, então eu já procuro jantar, né? Então já tem dentro do cardápio ali tudo pesadinho, né? A proteína, É, né? carboidrato, daí a creatina, que são coisas Creatina, que já creatina é coloco tudo importante, né? isso. Uhum. Também. Bom, qual foi a competição mais marcante de sua carreira até agora? Olha, eu tenho duas, por dois Tem motivos. várias, né, Mas Tatiana? essas duas foram muito, muito Uma importantes. sempre que é importante, né? Essa daqui, que é do Victorian Games, ela foi no Rio de Janeiro. Sim. Foi a primeira competição que eu fui sozinha. Uhum. Então, nessa competição, o Thiago estava com um problema de saúde, né? Já tinha começado a ter alguns problemas, ele não pôde ir com a gente. Uhum. Como eu não tenho patrocínio, também a gente precisa regular custos, né? É, Então, assim, meu marido ficou com meu filho e eu fui sozinha. sim. Então, chegou lá na competição, eu fiquei gripada um dia antes. Hum. Eu lembro que à noite eu pedindo no iFood Naridrim para conseguir dormir, porque eu estava toda congestionada. Então, quando eu acordei de manhã no dia da competição, eu me olhei no espelho e eu falei assim: olha, hoje você não vai ficar doente, hoje não é o momento de. Você veio aqui, você não vai passar vergonha, você vai lá, vai fazer o que tem que fazer e vai cuidar disso depois. E eu cheguei para a competição, foi a primeira vez que eu fui me enfaixar sozinha, que sempre o Thiago que enfaixou a gente. E só que nessa competição foi o que eu consegui ter os melhores marcas nas três. Porque é difícil na competição, assim, você ir bem no agacho e ir bem no terra. Normalmente, É, quando o agacho sobe um pouquinho, o terra dá aquela caída. é. Ah, você foi bem no terra, o agacho, ele dá uma caída. E nessa competição, eu consegui ir bem nos três. Então, foi a primeira competição que eu fiz 200 quilos de agacho, me encaixando sozinha. Foi recorde brasileiro na categoria. Foi a primeira vez que eu fiz 95 de supino. E foi a primeira vez que eu fiz 192 de terra, também foi recorde brasileiro. Eu bati recorde no agacho e no supino nessa Bateu competição. recorde, né? Isso. Então, para mim, foi uma superação total de saúde, de estar lá Nossa, sozinho, muito, de muito. psicológico, né? E atingir marcas tão boas nas três modalidades numa competição só. E a outra foi o Mundial, porque para mim foi assim uma honra conseguir participar de um Mundial, mesmo depois de ter tido uma lesão cervical, né, uma hérnia de disco, me Sim. recuperando, né, não achei nem que eu fosse conseguir competir, e eu cheguei lá e bati um recorde Bateu o mundial no recorde agacho com mundial, né? 215,5. Tá aí a medalha, não, né? Essa, Essa daí. Essa aqui, né? não, Mundial é esse. Essa daí, né? Foi do Mundial.
E ficar em primeiro lugar na categoria, né? É. Fiquei indo em primeiro lugar na categoria. Mesmo tendo um supino bem ruim na competição, porque o supino não estava, né, não tinha se recuperado, então eu tive que baixar muito, né, tá fazendo, numa competição anterior eu fiz 95, lá eu comecei com 50 quilos, né, então eu fiz 62,5 de supino, aí tentei compensar nos outros, né. Tem que compensar nos outros. E você tem bastante medalha, né? Troféu, né? Tenho. E o que eu mais gosto, assim, são. Eu fiz uns quadros, né, com esses recordes que eu bati, né? Que eles mandam pra gente um Vai dar certificado, pra fechar assinado. esse estúdio aqui cheio de medalha, hein? Ah, ainda não, mas vai chegar, porque apesar Deus de quiser. ter bastante medalha, tem pouco tempo, né, de powerlifting, né? Eu comecei em Aham. 2024, então foi 2 anos aí só, pouco tempo, mas com bastante coisa pra contar e pra guardar. Tá indo bem muito, 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 muito. Nossa. Qual a sua sensação de levantar um recorde pessoal em palco? Olha, é emocionante. Emocionante, assim, eu já chorei em alguns, porque a gente emociona, se né? emociona. O que mais me emocionou foi nesse do Mundial, porque foi a primeira vez que meu filho foi me ver competir. Sim. Porque como ele é pequeno, é difícil levar em competição, É. né? Ele não para quieto, É. achei que não ia dar. Então a gente foi viajar pro sul lá para poder competir, Uhum. e ele foi assistir. Então os vídeos que eu tenho tá muito bonitinho, porque aparece ele de fundo, né? Mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe. Ele lá na grade lá, né? E eu, assim, aquilo me emocionou, que até me desconcentrou, E fiquei dá- com medo, porque eu tô acostumada a não ouvir ninguém, né? Aham. Eu entro super concentrada, super focada, que eu não Sim. escuto nada. O máximo que eu escuto é o Thiago falando com a gente. Nesse dia, assim, tipo, até me desconcentrei, que eu vi. Daí, quando eu consegui bater o recorde e vi ele torcendo por mim, depois de tudo que eu tinha passado, toda a dor, todo o sofrimento, aquilo, nossa, foi uma emoção que só que eu não consegui Mas aí controlar. não dá mais assim, força e coragem, Não Dá. né? Ver o nosso filho lá, né? É, porque é um Olhando. incentivo, Nossa, né? então, incentivo, né? Que eu quero que ele veja isso. Ele fala, não, e ele tem super orgulho, né? Que ele conta pra todo mundo, pra escola. Ai, minha mãe é super forte. Minha mãe tem um recorde mundial, ele fala, né? E é um incentivo pro esporte, né? Pra ele ser um adulto ali que vai dar valor pro esporte, que vai querer treinar. Não precisa ser Não sabe qual competir, esporte né? que ele vai escolher, E né? não, é livre. E nem precisa ser para competir, né? Mas o esporte, ele traz disciplina, ele traz, assim, livra de muita coisa ruim ali, né? Então, às vezes a pessoa vai. Eu mesmo era assim, eu trocava, às vezes, de sair de balada para acordar cedo para treinar, para correr, né? Então, é Disciplina, saúde, é né? Da disciplina, inteligência, tudo, né? é muito importante. Engloba tudo, né? Sim. Uma perguntinha. Fala aí, amor. Dani, quer saber qual a dica você dá para quem quer emagrecer e fazer academia sem se arriscar com lesão? Olha, eu sou super caxia com as coisas, então eu acho importante ter sempre alguém orientando de acordo com o que você precisa. Então, assim, você quer fazer você quer emagrecer, procura uma boa nutricionista, faz um déficit calórico com tudo certinho ali, mas com alimentação saudável, sabendo escolher qual o alimento que vai ingerir, a quantidade certa, né? Vai para uma academia, procura um instrutor, fala, olha, eu tenho esse objetivo, porque assim, cada treino vai ser diferente para o objetivo. Então, o seu objetivo é crescer, seu objetivo é emagrecer, é ganhar força, são treinos diferentes, são formas diferentes de fazer isso, e quem vai poder orientar melhor é um treinador, né? Aí ele vai escolher o objetivo dele, né? Uhum. Quais são os seus próximos objetivos no esporte? Olha, esse objetivo que eu tenho já faz um tempinho já, porque eu tenho recorde no agachamento, eu tenho recorde no terra e não tenho recorde no supino. Opa! Então, assim, chegar, o meu objetivo, o que me atrapalhou foi a lesão cervical, que eu tive que voltar para trás, né? Uhum. Mas eu sempre quis atingir essa, né, de ter um recorde também no supino. É que o supino das meninas são pesado, não é brincadeira, né? Não. Uhum. Então, assim, tem recorde, né, acima de 105, 110, 115 quilos de supino. Então, eu tenho um caminho ali a percorrer, né? Que agora eu tive que voltar um passinho para trás, tanto por conta da lesão quanto da perda de peso. Sim. Mas eu tenho isso como objetivo, sim, para esse ano, quem sabe. Tomara, hein? Tomara, hein?
O Haddad, ele tá ainda na federação, tá? Sim, sim. Né? O Haddad, ele ainda assim, o supino é a marca registrada dele, Dele, né? né? É. Então a gente, quando erra supino, a gente fica assim até que sabe que vai fazer supino por muito tempo lá no treino. E ele é campeão mundial também, né? Ele tem vários títulos, vários, né? Ele tem recorde que até hoje não foram batidos, que é dele há muitos anos, né? Uhum. Que ninguém conseguiu ultrapassar. Então, o supino, que é a marca registrada dele, né? Então, assim, ele exige bastante da gente que faça Exige. muito certinho esse supino aí, porque é o que estão vendo do treinamento dele também, né? É. Bom, o que você diria para as mulheres que querem começar a treinar pesado, mas têm receio de ficar muito grande ou se machucar? O que você passa para elas? Gente, não vai ficar grande, olha, é muito difícil ficar grande. Não tenham esse medo, vão fundo, treinem É, pesado, porque é difícil, não é fácil não. vai ficar malhada. É lógico que assim, né, a genética varia de pessoa para É, pessoa, pior que é né, mas mesmo. mulher assim é difícil. A gente fica, é mais fácil ganhar na parte inferior do que superior. Então, para Uhum. ganhar um pouquinho de braço, costas ali, olha, É, haja peso, haja treinamento. Mas eu acho super importante, não só mulher, quanto qualquer pessoa, de ter um treinamento de força. Não precisa necessariamente para competir ou powerlift, né? Mas é o básico para você conseguir ter uma qualidade de vida lá na frente. Então, assim, você vai envelhecer forte, né? Não vai depender uhum, de ninguém para sim, nada, é vai verdade. conseguir caminhar, né? Eu brinco com meu filho que ele fala assim: ai, mamãe, quando você for velhinha, vai andar com uma bengala. Eu falei: não vou, não, não vou, não, vou não, que eu vou te chamar para correr comigo. Eu que vou carregar você no colo ainda, que não vai ser velha de bengala aqui, não, né? É, Então, assim, é importante para o trabalho, para a saúde, para tudo, né? Então, e pode ser em qualquer idade. Então, pode eu ser. comecei o powerlifting com 43 anos de idade, né? Aham, Então, hoje eu vejo assim que me vejo como exemplo, para quem me vê, assim, eu vejo muitas pessoas, amigos, né, conversando comigo e falando assim, que me veem como exemplo por ter uma rotina puxada, por ser aham, mãe, e mesmo assim sim. conseguir se dedicar num esporte de força, de atingir objetivos, né, como participar de tantos campeonatos, de ter uma superação de todas essas formas, e eu falo que isso qualquer pessoa pode conseguir. É fácil? Não, Não, depende de uma sim. disciplina, de uma dedicação, mas assim, quando me perguntam, eu falo, olha, qualquer pessoa que começar pode, dentro daquilo que consegue, vai Uhum. começar ali de baixo, vai ir crescendo, vai atingindo metas, porque é uma competição que a gente tem com a gente mesmo. É, O esporte é esse, né? O quanto eu consigo melhorar de um campeonato para o sim. outro, como eu consigo crescer, e isso vai incentivando. Então, acho que qualquer pessoa, qualquer mulher tem a capacidade de atingir as mesmas coisas, e é importante para a saúde, para a vida, para o futuro e para tudo. Muito bom. Porque na academia tem bastante assim aqueles senhores, né, senhoras da terceira idade treinando, né? Tenho. E eu acho muito importante para eles, né? Que aí É tá, autonomia, né? não vai ficar muito tempo aí indo para hospital, pro UPA, né? Sim, E é bom sim. para eles, né? É, Muito bom. eu trabalho na área da saúde e a gente vê assim que a maior taxa de mortalidade de idosos é por conta de acidente doméstico. Então, É, até mais do que AVC, outras coisas assim. Então, assim, é queda. Queda da própria altura, queda no banheiro, né? Não conseguir, às vezes, levantar do vaso, vai querer trocar uma lâmpada, alguma coisa é, assim. Então, assim, você ter uma autonomia, né? Não ter que depender de alguém para te ajudar, para ir ao banheiro, para tomar um banho, para cuidar das coisas. Então, e o que faz isso é a a musculação, né? musculação é É a importante. força de corpo, o que vai ajudar também numa doença, se você precisar de uma internação, alguma coisa. O que faz a diferença entre quem vive e quem morre é o tanto de músculo que você tem. Então é importante, tem que treinar. Gostando ou não gostando, né? Eu brinco com meu É, marido que eu falo assim: olha, a gente é adulta, a gente faz coisa que a gente não gosta, tem que fazer, tem que pagar boleto, tem que trabalhar, é, tem que ter uma disciplina para treinar é. também. Então, assim, qualquer esporte, né? Aham, Qualquer sim. esporte, mas eu acho que a musculação é um remédio pra gente, né? Sim, é o Então deixa básico. bem resistente os ossos, né? A Aham. pele, né? Tudo. Mas o Muay Thai também ele é completo, né? Mas existe mais Eu treinei Muay Thai com o né? Digão. Digão, né? Ele dava aula particular para mim, para meu Aham. marido, por muito tempo. Que o meu filho pequenininho, ele ia dar aula pra gente, a gente treinou com ele bastante tempo. Muito Sim, gostoso. Digão é gente boa. Hum. E é completo, né? O Muay Thai, né? É Sim, boxe, sim. é tudo. Bom, como você vê o crescimento do powerlift feminino no Brasil e no mundo?
Olha, eu acho que ainda tem muito para crescer, né? Principalmente o feminino, né? O esporte no masculino acaba tendo uma visibilidade maior, até por conta, né? Seja do Bitelo, hoje tem o Johnny também, né? Então outros atletas ali que estão competindo fora do país, que dão uma visibilidade maior pro esporte, e eles acabam tendo muito mais patrocínio também. É, Então, assim, falta um pouco de incentivo das empresas também para as mulheres, né? Então, se você for pensar, às vezes para a mulher é muito mais difícil atingir a mesma meta que o homem. Então, porque a gente tem uma rotina mais puxada, seja dentro de casa, verdade. com filhos, né? Sim. Então, os hormônios, a gente tem épocas mais difíceis e mesmo assim a gente tem que manter toda essa estabilidade de treino, de metas, de campeonatos. E só que os homens acabam tendo uma visibilidade maior. Sim, é verdade. Então, o Dória, né, que eu vejo como exemplo hoje, né, que ele é muito conhecido no powerlifting, ele tenta muito que tenha um incentivo maior para as mulheres das empresas, que elas busquem esse patrocínio para que tenha uma visibilidade maior para o esporte. Porque o que ele fala, né, eu, por exemplo, eu sou dentista, não vivo disso. Então, assim, qualquer pessoa pode ser um atleta, pode, né, se dedicar ao esporte, de mostrar que, assim, você é mulher, mas você pode ser forte, você pode treinar. Então, não precisa ser, porque antigamente mostrava aquelas mulheres, né, grosseiras, parecendo um homem. Então, hoje você vê mulheres delicadas. Mudou bastante, né? Antigamente, né? Tinha isso, né? Agora... que tinha, assim, parecia que masculinizava a mulher, né? Hoje não, você vê que o esporte, então você pode ser feminina, você pode ter a sua vida, ser casada, né? Então, sim, assim, eu me cuido, né? Então, eu sou forte, mas eu também tenho o meu lado delicado. Então, qualquer pessoa pode atingir isso também, né? Sim. Então, para ficar mais visível para as mulheres isso, e para que as empresas tenham essa visibilidade, vejam, né, que precisa incentivar mais as mulheres, promovendo as mulheres que já estão no esporte, para serem exemplo para as outras também. Legal isso aí. Eu vi você foi em São Paulo que treinou com o Dória? Foi. Eu gosto muito dele, né? Ele teve um carinho assim por mim desde a primeira vez que a gente se conheceu. Então ele falava, sempre falava, né? Ele olha para você e fala que essa mulher andando na rua nem parece que carrega 200 quilos, né? Então, e tem muito ainda pela frente. Então ele sempre falou, né? Olha, você ainda tá no começo, você ainda vai crescer muito, vai atingir ainda mais coisas. Então ele já me chamou, né? Eu participei de um podcast com ele. Sim, ia ter uma apresentação lá que ele ia fazer, acabou não acontecendo, que ele ia chamar a gente para se apresentar, para mostrar exatamente isso, né? Então, uma pessoa comum, já de uma certa idade, né? Que eu não sou jovem, né? De uma certa idade, conseguindo atingir esses objetivos. A Ju, que treina com a gente também, de mostrando uma pessoa assim que tem um corpo normal, bonito, magro, né? Que consegue ser forte ao mesmo tempo. Então, ele tem muito isso, essa visão de que as mulheres deveriam ser mais vistas, né, dentro do esporte, para incentivar outras mulheres também. Você conheceu a academia dele lá então, de São Paulo? Foi. Ele me chamou para fazer um treino lá. Eu fui até com uma colega, a Yasmin, que ela é do Strong e agora também está competindo no Powerlift. Sim. A gente foi junto lá para fazer um treino, para ter algumas dicas dele, né, para gravar um pouco de conteúdo na época também. Cara, muito inteligente, nossa. Ele é. Claro. Danilo quer saber uma motivação para quem está começando e quer ser atleta. Uma motivação. Olha, para mim o esporte ele é um pouco de tudo, assim, terapia. Então, todo aquele estresse do dia eu descarrego ali. Eu acho importante ter algum esporte que você se identifique e que você tenha essa paixão também, né? Porque tem que gostar um pouco, né? Tem que ter às vezes a pessoa começa, eu não gosto de musculação, mas talvez vai gostar do Muay Thai, né? Talvez vai se identificar no powerlift ou no crossfit, que é alguma coisa que te dê prazer, né? Porque a vida da gente não é fácil, a gente tem tantos problemas, tantas coisas, então assim, tem que ser alguma coisa que traga um prazer, que traga aquela sensação de bem-estar depois que você termine, né? É lógico que tem uma dificuldade às vezes você para começar, então todo começo, para sair de casa, para ir até o treino, né, para passar aquela fase, mas quando você chega lá, você tem esse prazer, você sai com aquela realização, fala, nossa, que bom que eu vim, eu me sinto super bem. Eu acho que esse é um dos incentivos, e o outro é você se sentir bem consigo mesma, né? Então eu falava pro Thiago, assim, eu não sinto bem com o corpo que eu tava, eu sou forte, mas eu não estou feliz. Então ele falou assim, não, vamos agora, eu vou deixar você feliz. Então você quer emagrecer? Vai emagrecer, e depois a gente corre atrás da força. Então hoje eu me sinto melhor com o meu corpo, tenho ainda mais alguns objetivos de melhora, porque hoje eu quis focar um pouco mais na estética. Então cada um tem o seu objetivo e vai correr atrás disso, e isso traz um incentivo, faz você
querer fazer aquilo, né? Buscar treinar, fazer uma dieta, uma coisa assim pessoal de cada um, né? Eu tô treinando um colega meu, ele tem 68 anos, né? Ele ficou 4 anos sem treinar, Uhum. né? E aí eu falei assim, pô, bora treinar, pô, bora. Pô, mas eu não sei treinar, tal. Não, eu vou te ajudar. Aí eu tô dando aula pra ele um dia sim, um dia não, né? E aí no outro dia eu treino com ela, né? E aí, tipo, ele falou, pô, caramba, eu acordei bem, meu. Nossa, eu dormi bem, então. Isso é importante. É. Então, nem que você faça 3 dias ou Sim. 2 dias. Ah, não deu pra mim 3 dias, vai 2, entendeu? Mas O importante é vai não indo desistir. E aí ele tá gostando, tá Porque adorando. até aquela dor melhora, né? Se você vai continuando. Você diz, ai, É. fica dolorida, mas não continua, Ó. persiste. Você vai vendo os resultados, é muito E tipo assim, gostoso. ó, eu quando treino, eu gosto de chegar dolorido. Eu também, mas é que a gente Nossa, é diferente, né? dolorido. Né, A amor? sensação de que fez o Acordo treino de direito, manhã, né? todo dolorido, eu vou tomar um banho gelado, já passa já tudo já. E sabe o que é engraçado? Que as pessoas me perguntam do powerlift, né? Ai, como você Aham. aguenta a dor? Mas sabe que o powerlift, ele não me deixa dolorida? É, A não ser que a gente esteja em fase de hipertrofia, que vai fazer é, mais, né? Então, isso. assim, eu sinto cansaço maior por conta da força, do mental, né? Do neural que a gente acaba tendo que usar. Mas não fico dolorida, né? Então, assim, um treino de crossfit ou uma musculação que a gente tem que fazer mais repetições me deixa mais dolorida do que o powerlifting. É. Porque se você não sentir dor no exercício, Parece que tá não fazendo fez. fisioterapia, né? Olha, um parênteses pra essa fisioterapia, porque eu vou Né? fazer fisioterapia, o Ju já judia de mim num tanto que eu fico mais dolorida lá do que no powerlifting. Bom, a gente está chegando ao final já, mas vamos fazer aquelas perguntas rápidas do último round, Juliana. Beleza. Juliana, agachamento ou terra? Agachamento. Tênis ou sapatilha nos treinos? Ou na competição? Sapatilha. Sapatilha? Água ou energético no meio da competição? Água. Água? O energético eu já fico muito acelerada, eu parece que eu vou morrer se eu tomar energético. Treinar com música ou em silêncio? Música. Música, né? Música. Aquela música de rock, né? Rock. Qual dá mais emoções? Primeira pedida ou a última pedida lá na competição? Olha, esse difícil, hein? É. No agachamento é a primeira, porque eu acho que é o que inicia a competição, a gente tá mais nervoso. Daí parece que Sim. passa a primeira pedida, É, dá uma né? acalmada. Faixa de joelho ou joelheira? Faixa. Faixa, né? Claro, né? Naquela pressão, né? Ou No powerlift, paixão ou obsessão? paixão. Paixão, né? Paixão. Descanso absoluto ou cardio leve? Olha, eu vou falar de descanso absoluto porque o Thiago tá vendo aquela brincadeira. Não, brincadeira, depende do momento, mas eu acho que as duas coisas são importantes, né? Tem momento que dá pra fazer um cardio que ajuda, mas o Aham. descanso é muito importante. Sim. Vamos do descanso, então. Juliana, fala um ídolo. Um ídolo? É. Ai, Um ídolo. dentro do meu esporte ou... Não. Qualquer área do esporte ou fora do esporte. Ai, eu não sei, olha, essa eu nunca pensei assim, eu não tenho ninguém específico. Eu tenho algumas pessoas com quem eu admiro e me espelho, né? Então, por exemplo, lá dentro do esporte, o Dória, né? Eu tenho a Cris, que ela é esposa do presidente da GPC, ela me ajudou muito no começo e eu vi ela assim como um exemplo, então hoje eu bati recordes dela, para mim era uma coisa assim incrível, né? Então eu me espelho em alguns atletas para poder crescer, mas não tem ninguém assim que fala, nossa, muito, né? Não. Legal. Juliana, uma palavra que define sua carreira no esporte. Superação. Superação. E para chegar no final, quem é a doutora Juliana Paro? Quem é essa doutora? Fala aí pra gente aí, pro pessoal aí que quer saber. A doutora Juliana, ela é uma pessoa dedicada, esforçada, com muita superação na vida. Então,
passou por diversas situações, assim, né? Que hoje as pessoas vêm e falam, é uma dentista bem-sucedida, com a clínica dela, com a família, com as coisas, né? Mas ninguém sabe o que a gente teve que passar ou enfrentar, ou as dificuldades que teve, né? Para chegar onde está hoje, seja como profissional, como esposa, como mãe, como atleta. Então, eu me vejo como uma pessoa muito resiliente. Então, eu passo por dificuldades, mas eu não me deixo levar por elas. Eu sempre acabo superando elas de uma forma ou de outra, em todas as áreas. Então, essa resiliência é uma qualidade que eu acho muito importante na minha vida. E dedicada, superação, sou eu. Você já é dentista há Vou muito tempo já? 21 anos. Nossa, Eu me formei em 2005. Agora, em junho, faz 21 anos de formada. Pode falar onde é a sua clínica, né? O pessoal Aqui em Peruíbe, saber. é a Clínica Peruíbe de Odontologia. A gente também tem um canal no YouTube. Ela fica na Avenida 24 de Dezembro, 483, sala 3, tá? É ali na estação, próxima à prefeitura, próximo ao Pão de Queijo, o pessoal que é da cidade conhece, então fica ali. Eu já tenho essa clínica há 10 anos, né, que tá ali no mesmo local, mas eu já sou dentista na cidade há 19 anos e formada há quase 21. Então já bastante experiência aí, com bastante paciente aí que estão comigo há muito tempo. Porque gostam de você e você é profissional, né? Sim, eu gosto muito do meu trabalho. Juliana, pode falar aí onde encontrar você ou qualquer dica que as pessoas quiserem pegar uma dica, alguma coisa, né, do esporte, qual é a sua rede social? Eu tenho o meu pessoal, né, que é DRA, é Doutora Juliana Amparo. Então, ali é onde é uma página aberta, o meu Instagram, é onde eu divulgo mais o meu esporte, a minha rotina, né, os cuidados que eu tenho, essa fase de emagrecimento que eu tive. Então, tudo que quiserem saber, acompanhar, pode me acompanhar por lá. E eu tenho o da minha clínica também, que daí é a Clínica Peruíbe Odontologia, né, que é do Instagram também, que daí já é mais profissional, mais voltado para a parte de odontologia. E onde encontrar esse campeão aí mundial, o seu professor? Haddad. O Haddad, ele também tem um Instagram, tá? É Thiago Haddad. O treinamento dele é na casa dele. Sim. Então, para quem conhece aqui Peruíbe, tem a Academia Força Total. Em frente à Academia Força Total tem uma rua ali, que tem um prédio. De frente à academia, aquela ruazinha, e aquela, né? Rua, é na esquina a Subway, sim, ali. Sim, então vai ter lá a clínica da esposa dele, da Fran, que é uma clínica excelente, por sinal, tá? Então, podem seguir ela. A Fran também tem um Instagram profissional, Fran Santini. Então, ela é voltada para estética, ela é biomédica, e junto com ela tem o centro de treinamento do Haddad, que é voltado para o powerlifting, mas ele também faz acompanhamento de qualquer pessoa, treinamento comum, né? Seja musculação. Então, ele tem clientes lá que são idosos, que vão lá para se recuperar, para ter força, para ter essa autonomia que a gente falou aqui. Ele faz esse acompanhamento, seja presencial, seja de forma personal, ele faz também, consultorias, então é bem tranquilo. Se alguém tiver interesse, quiser saber mais, também pode me chamar pelas redes sociais que eu passo o contato dele também. Tá bom. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí do nosso podcast. Foi muito legal bater esse papo com você, aprender, né? Ouvir seus treinos, suas conquistas aí, né? E é muito importante aí para a gente saber quem é você. Tá bom? Que bom. Foi muito bom poder falar um pouquinho de mim, falar do esporte e de tudo que eu atingi até agora. Pode ficar tranquilo que sempre a FM Sport vai estar divulgando você. Muito obrigada. Tá bom? Pessoal, semana que vem estaremos aí com 2 atletas, tá? E também é entrevistador de podcast. Então, esporte é vida, esporte é saúde. Chama! Obrigada.